Opa, tudo bem? Eu sou o Marcos e nesse canal aqui eu falo como que você pode utilizar as ferramentas do Microsoft Office para tornar aquelas atividades do seu dia a dia muito mais produtivas. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar como que você pode automatizar todo o seu processo de carga de dados que vão ser consumidos pelos relatórios através do Access e de códigos simples no VBA. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre precisei atualizar relatórios diariamente com as informações do dia anterior. E em muitos dos casos, quem disponibilizava esses dados era a própria área de TI, que colocava esses arquivos separados por dia, já com uma nomenclatura específica, sempre num local na rede. Então, com o tempo, ao invés de fazer tudo isso daí na mão, eu automatizei esse processo de forma que às 6 horas da manhã esses arquivos eram copiados para minha máquina, carregados dentro do Access. O próprio Excel lia esses dados que já estavam atualizados dentro do Access, fazia todas as alterações nesse relatório e já enviava por e-mail às 6 da manhã. Ou seja, quando eu chegava, toda a parte de relatório diário já tinha sido enviado para todos os gestores. E assim que eles chegavam, eles também já poderiam pegar aqueles dados ali e partir para a reunião, fazer tudo o que eles precisassem, sem eu ter que ficar atualizando essas coisas na mão, entregando para eles no final do dia, no momento que eles já nem conseguiriam mais ter uma ação relevante sobre o que aconteceu no dia anterior. Então, para quem trabalha com relatório, ou até com questões de BI, o que quer que seja, ter os relatórios, ter esses dados já atualizados no primeiro horário da manhã é muito importante. Então, nesse vídeo aqui eu não vou passar como a gente atualiza um relatório automaticamente, mas ter toda essa base de dados atualizada, eu já consigo mostrar nesse vídeo e você vai ver que não é tão complexo como se imagina. Então aqui eu já separei alguns dados, alguns passos aqui que a gente vai ter que percorrer. E o primeiro ponto que você precisa entender é onde que as suas informações são disponibilizadas. Se você precisa extrair essas informações na mão, ou seja, ir num sistema, clicar, colocar algum filtro lá para poder extrair isso em CSV, TXT ou até em planilha mesmo, não tem muito o que fazer. Você vai ter que continuar com esse processo na mão. Agora, se você já tiver uma área que já disponibiliza esses dados para você, isso daí fica muito mais simples. E eu vou tratar como nesse estudo de caso como se uma área TI, seja ela qual for, já disponibilizasse esse arquivo na rede. Então, no meu caso aqui, eu vou ter aqui dentro dessa tabela material essa parte de extração, onde como se fosse o caminho que você tem aí na rede da sua empresa ou do seu negócio, todos os arquivos de vendas. Aqui eu tenho um arquivo do dia 11, do dia 12 e do dia 13. E agora eu vou mostrar como isso daqui fica lá dentro do Access. Então, indo aqui dentro do Access, eu já tenho uma tabela de vendas. Essa tabela de vendas é como se fosse a minha tabela consolidada das informações que eu tenho isso daqui dia a dia. Então, se eu clicar nela aqui, eu já vou ver que eu tenho todas as informações de venda, que no caso no meu relatório aqui vai ser de vendas, e tenho isso daqui já preenchido desde o dia 1 de maio até o dia 10 de maio. Ou seja, está quase atualizado. Daqui está faltando a atualização de 3 dias aqui. Bom, se eu fosse fazer isso daqui na mão, o que eu teria que fazer? Eu vou fechar aqui essa tabela, então eu teria que importar esse TXT que eu tenho para lá, para dentro dessa minha tabela de vendas. Assim eu já teria toda essa base atualizada. Então eu vou atualizar o dia 11 na mão, para a gente ver aqui como que seria esse processo feito manualmente, sem nenhum tipo de automatização. Então eu teria que vir aqui em dados externos, nova fonte de dados, do arquivo de texto, procurar esse arquivo aqui, eu já tenho o caminho dele, vai estar aqui em extração, eu vou colocar aqui o dia 11. Depois eu quero adicionar a minha tabela de vendas, vou clicar aqui em OK, ele vai pedir para eu fazer aqui algumas configurações das colunas, são exatamente essas colunas, e quero concluir. Aí ele vai fazer toda a importação daquele arquivo TXT para minha tabela de vendas, agora ele já terminou, eu posso clicar aqui, eu tenho até uma consulta aqui que já me mostra isso daqui por dia, cada uma dessas transações de venda por dia. Pronto, agora eu já tenho aqui o dia 11 também atualizado. Bom, beleza. Agora estão faltando aqui mais 2 dias para eu adicionar aqui na minha tabela de vendas. Então, como que eu faria para automatizar esse processo? Bom, se a gente olhar aqui nos nossos passos, eu já até separei aqui para a gente, então a gente já percorreu por essa parte, isso aqui está ok.
A gente já entendeu aqui como é que é o fluxo de atualização, mais ou menos na mão. E aqui para fazer essa parte de automatização, um primeiro passo que a gente tem que fazer, a gente tem que criar uma tabela vinculada. Isso daí vai servir para que a gente não precise ficar a todo momento procurando lá no nosso computador onde que vai estar esse arquivo para eu carregar dentro da minha tabela de vendas. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou falar que essa pasta aqui é a pasta que está no meu computador e a gente vai simular aqui como se essa pasta de extração fosse a pasta da rede que o pessoal de TI fornece esses arquivos para a gente. Então eu vou colocar esse arquivo do dia 12 na pasta que seria do meu computador e vou renomear ele. Vou colocar esse arquivo aqui. Maravilha. Só que esse arquivo aqui ele é do dia 12 e eu quero que seja um arquivo genérico que vai servir isso daqui para qualquer dia que eu vá atualizar. Então eu vou tirar essa data aqui e vou deixar apenas vendas diárias, ou seja, sempre que eu tiver um arquivo de vendas, ele vai vir com esse nome aqui, e eu vou fazer a vinculação do meu Access com esse arquivo aqui de vendas diárias. Assim, se eu tiver o dia 12, o dia 13, o dia 14, todos os dias sempre vão ser o mesmo arquivo, e o Access vai entender que está sempre vinculado e eu vou conseguir inserir dentro da tabela de vendas. Eu vou mostrar isso daqui no Access para ficar mais fácil. Então eu venho aqui em dados externos também, nova fonte de dados, do arquivo de texto. Aí agora, o que é o grande ponto? Eu não vou nem importar e nem acrescentar dentro da minha tabela de vendas. O que eu vou fazer é um vínculo daquele arquivo TXT com uma tabela aqui dentro do Access. Então eu posso escolher essa terceira opção, eu vou escolher o arquivo para mim, vai ser essa vendas diária, posso dar um OK. Ele vai fazer toda aquela etapa de configuração de campos. Posso continuar. Aqui eu vou colocar, se eu não me engano, aqui eu vou colocar os códigos aqui. Código da transação. Esse outro campo vai ser a venda data. Esse outro campo aqui vai ser o produto ID. Aqui vai ser a venda quantidade. E aqui vai ser a venda, seria o valor unitário desse meu produto vendido. Posso avançar, eu vou chamar ela de TBL venda diária. Show, vou clicar aqui em concluir. Agora ele vai fazer todo o vínculo daquela tabela aqui dentro do meu Access. E eu já vou poder fazer uma consulta, agora que ele já terminou. Agora, a partir dessa tabela aqui que está vinculada, que a gente criou, eu vou conseguir fazer o quê? Criar uma consulta que vai acrescentar dentro dessa minha tabela de vendas. Vamos ver como é que isso aqui ficaria. Ó. Então a gente já tem aqui todos os registros aqui dessa tabela do dia 12. Vamos ver aqui quais são os dias que eu tenho de transação. Então a gente tem aqui só até o dia 11 e eu vou querer adicionar esse dia 12 que a gente já tem aqui. Então eu vou fechar essa tabela e vou criar aqui uma consulta. Então eu venho para cá, design da consulta, e ao invés de criar uma consulta de selecionar, eu vou fazer uma consulta de acrescentar. Então eu clico aqui, ele já me pede aqui para informar qual que é a tabela que eu vou acrescentar esses dados. Então eu vou falar que eu vou acrescentar dentro da minha tabela de vendas e dou um OK. Eu posso arrastar essa minha tabela de vendas diária, vou clicar duas vezes aqui em cima e arrastar aqui para os meus campos de seleção. Agora foi. E aqui embaixo ele já fala qual é a coluna que eu quero acrescentar dentro da minha tabela de vendas. Então aqui ele já identificou que, eu vou fechar isso daqui para facilitar. Então aqui ele já identificou que o código da transação é o mesmo nome. Eu vou querer falar que esse daqui vai ser a data da venda. Isso daqui vai ser o produto ID, código do produto, venda quantidade. Vai ser quantidade vendida e venda unitária, valor unitário. Então você percebe que não importa muito a minha questão aqui de como eu nomeei lá dentro do meu TXT. Eu consigo fazer toda a modificação aqui dentro do próprio Access para falar quais são as colunas certas que ele tem que colocar esses dados da minha tabela de venda diária dentro da minha tabela de vendas. E agora eu já vou salvar essa consulta aqui. Eu vou falar que ela é uma insert venda diária. Maravilha, vou dar um OK aqui. Agora ele está simplesmente salvando essa consulta, não está executando nada, e eu vou clicar aqui para executar. Agora sim, o que ele está fazendo aqui?
ele pegou essa tabela de todos os 57.611 registros que eu tinha nessa minha tabela de venda diária e acrescentou dentro da minha tabela de vendas. Eu vou colocar aqui como sim, vou fechar aqui e vou atualizar essa consulta que me mostra a quantidade de transações dia a dia. Agora o que eu já tenho que ter aqui nessa tabela é o dia 12 e é exatamente o que eu tenho aqui. Bom, então agora a gente já viu que a gente tem uma consulta que insere dados de uma tabela de venda diária que está na minha máquina dentro da minha tabela de vendas, que é a minha tabela consolidado. Isso por si só já facilita muito, porque se eu fosse fazer isso na mão, a única coisa que eu teria que fazer é, eu viria aqui na minha tabela de extração, pegaria o dia 13, eu poderia até deletar esse arquivo, colocar esse dia 13 aqui e simplesmente renomear para vendas diárias. Porque mesmo eu deletando um arquivo, copiando um outro e renomeando, o Access não vai perder o vínculo com aquele arquivo, porque ele está buscando por uma referência, e aquela referência não vai ser deletada. Então, se eu fizesse isso com o próprio dia 13 e executasse essa consulta novamente, já daria certo para mim, porque eu já conseguiria colocar o dia 13, porque essa tabela aqui que está vinculada ia puxar as informações do dia 13 e colocar dentro da tabela de vendas. Pode até parecer meio complexo, mas se você pegar e fizer isso aqui na prática, você vai entender esses passos aqui, vai ficar muito mais fácil. Mas a gente resolveu uma parte, né? Que eu ter que fazer toda essa parte aqui de dados externos daqui na mão, mas não é o que eu quero. Eu quero chegar às 6 da manhã e que toda essa parte de dados aqui já esteja pronto para eu utilizar. Então, a gente tem que fazer outros passos para conseguir fazer isso. Então, a gente já sabe como é a questão aqui da minha tabela vinculada, eu já sei fazer uma consulta aqui para vincular esses dados na nova planilha. Agora a gente precisa fazer o quê? Trazer aquele arquivo que está dentro da nossa pasta aqui de extração. Por exemplo, eu teria que pegar esse arquivo do dia 13 agora, jogar ele aqui para dentro dessa outra pasta que se chama material, colar ele aqui e mudar o nome para vendas diárias. É isso que eu preciso fazer. Então vamos lá, vamos partir para esse processo e agora ele vai ser dentro do VBA, aqui dentro do Access, tá? Agora eu vou fechar essa consulta, vou abrir o VBA. Se você não sabe abrir o VBA aqui no Access, o atalho mais simples para fazer isso é você clicar em Alt F11. Ele já vai abrir essas janelas aqui do VBA para você. E a gente vem aqui inserir, primeiro eu tenho que estar aqui, inserir módulo, ele já me abre aqui a parte das janelas que eu posso escrever todo o meu código. Bom, e para fazer essa parte aqui de copiar um arquivo da rede e jogar para a máquina, eu vou criar uma função para isso. Então eu vou criar aqui uma função, copia arquivo. E essa informação aqui, essa função, ela vai ter que me retornar um verdadeiro ou falso. Mais para frente eu vou explicar o porquê que vai retornar esse verdadeiro ou falso. Maravilha, então a gente já tem aqui a nossa função. E para utilizar essa funcionalidade de navegar entre pastas, copiar arquivo e renomear arquivo, a gente tem que adicionar uma referência dentro do VBA. E muito provavelmente aí no seu VBA você não deve estar com essa biblioteca, essa referência adicionada. Então você vai vir aqui em ferramentas, vai clicar aqui em referências e você vai procurar por essa referência aqui, ó, Microsoft Script Runtime. É isso que você precisa para fazer toda a navegação entre pastas aqui dentro do VBA. Vou até tirar isso daqui, show de bola. E agora eu vou pegar o objeto que realmente tem todos esses métodos para a gente fazer essas navegações e também renomear esses arquivos. Então eu vou criar aqui ele como GIMFSO has new file system object. Se eu pegar aqui esse FSO e colocar um ponto, ele já vai falar aqui para mim uma série de métodos que ele tem. Então eu posso copiar um arquivo, copiar uma pasta, criar uma pasta, fazer uma série de coisas aqui. E o que a gente quer fazer é exatamente copiar um arquivo, copy file. Então aqui eu tenho duas coisas. O primeiro é qual que é o caminho e o nome desse arquivo atual e o caminho e o nome desse arquivo que eu quero colar. Então eu vou ter aqui dois textos. Vou colocar assim e eu vou pegar o nome desse arquivo e o caminho que ele está lá na nossa rede. Então ele está aqui dentro de material, extração. Eu vou copiar esse caminho aqui, vou colocar aqui, vai ter uma barra
e ele vai ser com esse nome aqui. Maravilha. E agora eu quero falar qual que é o caminho de destino. O caminho de destino seria, eu vou copiar isso daqui também. Não vai estar dentro da pasta de extração, ele vai estar direto na minha pasta aqui material e o nome dele vai ser vendas diárias. É exatamente esse nome que a gente está utilizando aqui. Vou até copiar esse nome para não ter nenhum erro de digitação. Maravilha. E é só isso que eu preciso fazer. Agora, se eu executar esse script que eu fiz, ele vai copiar aquele meu arquivo do dia 13, vai colar dentro da minha pasta material e vai mudar o nome dele simplesmente para vendas diárias. Então o que eu vou fazer aqui é, eu vou aqui dentro do meu arquivo e vou deletar esse arquivo aqui. Maravilha, eu já não tenho mais nada dentro dessa pasta aqui chamada de vendas diárias. Agora, se a gente voltar aqui no nosso VBA e executar esse script, ele já foi lá, copiou e colou para mim. Vamos olhar aqui como é que ficou. Olha, ele já trouxe aqui para mim, vendas diárias. Se eu abrir esse arquivo agora, eu já vou ver que ao invés do dia 12 que eu tenho o dia 13 agora. Maravilha, era isso que eu queria. Só que, e no meu Access, como é que está esse arquivo? Ele está do dia 12 ou do dia 13 ou ele simplesmente perdeu a referência? Se eu vier aqui dentro do VBA, dentro do Access, e abrir aquela tabela vinculada que a gente tem lá na nossa máquina, ele vai pegar, em tese ele tem que estar aqui com o dia 13, e é isso que ele está. Agora, se eu simplesmente pegasse e clicasse aqui para ele inserir dentro da minha tabela de vendas, ele já iria fazer isso. Então, agora eu já consegui resolver uma parte desse problema, que era pegar os arquivos da rede e jogar dentro da minha máquina de forma automática, sem eu precisar fazer isso na mão. Então vamos voltar aqui para o VBA, que tem mais alguns pontos que a gente tem que ver. Olha, só que aqui tem um ponto, isso daqui não está automatizado. Olha só, porque aqui eu coloquei o nome desse arquivo na mão. Eu coloquei aqui, que é o arquivo do ano de 2020, do mês 5 e do dia 13. E do dia 14, do dia 15, eu vou ter que ficar alterando isso daqui na mão? A gente não vai fazer isso daqui na mão. A gente vai criar um código que já compõe todo esse caminho de forma automática. Então, vamos colocar tudo isso daqui dentro de uma variável, que a gente possa mudar esse texto de forma que ele consiga sempre encontrar o arquivo do dia. E agora eu vou criar as variáveis que vai conter o caminho da nossa pasta na rede, o caminho da nossa pasta dentro da nossa máquina e o nome do arquivo que a gente quer. Então primeiro eu vou pegar aqui de caminho da rede, como uma string. Vou colocar aqui de caminho na minha máquina. E agora eu já tenho as variáveis, tanto para o meu caminho de rede, como o caminho da minha máquina. E aqui está escrito errado, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Agora eu preciso do quê? Do nome do arquivo mais recente. Então eu vou colocar aqui de nome. E agora dentro dessa variável é onde eu vou colocar sempre qual vai ser a data do arquivo mais recente, ou seja, a data do arquivo do dia. E como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou só comentar isso daqui para ele não ficar executando à medida que a gente faz os testes. E se o nome desse arquivo sempre vai conter aqui uma questão de data, eu posso colocar aqui o nome do arquivo do dia, ele é igual a data. E eu vou imprimir o nome desse arquivo do dia para a gente ver como que ficaria esse cara aqui. Então eu vou dar aqui um debug. Vou executar isso daqui e ele já me aparece o quê? Com 13/5/2020. Maravilha, só que não é essa formatação que eu quero. Eu quero colocar isso daqui com ano, traço, mês, traço, dia e sempre com 2 dígitos. Esse é o padrão que o pessoal lá de TI vai fornecer para mim. Então eu tenho que mudar isso daqui também. Eu posso colocar aqui então. Com essa formatação de data, eu já consigo ter exatamente nesse padrão de ano, mês e dia. Vamos executar isso daqui para ver como que imprime aqui para gente. Vou executar essa macro. Maravilha, ele já está colocando o ano, o mês e o dia para mim. É exatamente isso que eu preciso para compor o nome do arquivo que vai estar lá na rede. Então agora eu posso fazer o quê? Eu posso colocar aqui que o meu caminho da rede vai ser esse daqui. Ótimo, já tenho o caminho da rede. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu quero fazer a junção
do caminho que eu tenho na rede com o nome do meu arquivo. E eu vou colocar aqui para imprimir, para a gente fazer um teste. E vou concatenar com esse nome do arquivo dia. Primeiro eu vou limpar isso daqui e vou executar aqui para ver. Maravilha, já tem uma parte do que eu quero. Já está aqui o dia, mas não é só isso. Então eu tenho que colocar aqui, adicionar mais uma parte aqui de texto, que vai estar exatamente com isso daqui. Vou executar de novo para ver como que vai ficar. Pronto, maravilha, é exatamente isso que eu queria. Se eu pegar essa informação que a gente tem aqui, que é o que a gente utilizou, e colar ela aqui embaixo, a gente vai ver que é exatamente a mesma informação. É exatamente isso que eu preciso para falar aqui para o meu VBA, que é para ele fazer para copiar esses arquivos. Então eu vou utilizar isto daqui, vou remover essa parte aqui, vou tirar esse comentário e vou colar no lugar desse texto aqui. Show de bola, é isso daqui que eu quero. Então agora o que eu vou fazer para a gente fazer um teste aqui? Eu vou tirar esse vendas diária daqui, vou deletar esse arquivo e ele está aberto aqui em algum lugar, está aberto aqui no Access. Então eu vou fechar ele aqui, show. Então eu vou deletar ele agora foi. Vou vir aqui no VBA, eu vou até deixar aqui essa aba aqui aberta para a gente ver como é que fica. Vou colocar isso aqui para cá e vou colocar isso daqui para cá. Vamos executar isso daqui para ver aparecendo aqui no nosso lado direito. Vou executar. Maravilha, ele já foi lá e já pegou esse arquivo aqui do dia 13. Vamos olhar se ele é o mesmo arquivo que a gente estava olhando lá do dia 13. Show, ele é o próprio arquivo que a gente queria. Vamos fazer um teste agora para ver se isso daqui está realmente funcionando. Ao invés de ser date, eu vou colocar aqui date-1. Vamos ver como é que fica. Agora o que ele tem que fazer? Tem que pegar o arquivo do dia 12 para mim. Vamos executar. Vamos olhar aqui. Exatamente, ele pegou o arquivo do dia 12. Vamos ver dentro do Access como é que está agora. Olha, aqui dentro do Access também está o dia 12. Então toda essa parte aqui já está muito funcional. Agora vamos fazer um teste aqui, se fosse um dia que eu não tenho esse arquivo lá. O que aconteceria aqui? Vou voltar aqui no meu VBA. Eu vou colocar aqui, ao invés de -1, mais 1. Ou seja, eu não tenho o arquivo do dia 14 aqui. Vamos colocar e executar. Ele já me deu um erro. Ele fala assim, olha, erro em tempo de execução. O arquivo não foi localizado. Pô, imagina se você criar tudo isso daqui e aí num dia você automatizou o seu processo, ele não colocou aqui porque aquele arquivo não existe. Então a gente tem que fazer uma coisa aqui. Antes de falar para ele copiar aquele arquivo lá da nossa pasta na rede e jogar na nossa máquina, a gente precisa entender se esse arquivo ele existe ou não. Então vamos fazer isso daqui então. E aqui dentro desse objeto, a gente já tem esse recurso, que é o file exists. Ele já fala para mim se esse arquivo existe ou não. E a única coisa que eu preciso informar para ele é falar esse caminho e o nome desse arquivo, e isso daqui a gente já tem, que é exatamente isso que está aqui embaixo. Eu vou colocar ele aqui. O que eu quero fazer também é não só te mostrar aqui como é que faz, mas para você entender também. Quando a gente executa esse método aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai olhar esse caminho e esse nome de arquivo, vai tentar acessar isso daqui, e se ele encontrar esse arquivo, ele vai retornar um verdadeiro. Ele vai falar assim, olha, achei esse arquivo aqui. Se ele não encontrar, ele vai retornar falso. Então é isso que a gente vai utilizar para colocar numa estrutura de decisão. A gente vai fazer um if, falar assim, olha, ele encontrou? Ah, encontrou. Então pega esse arquivo, copia para mim e cola aqui na minha máquina. Olha, não encontrou. Ah, não encontrou? Então não faz nada. Então vamos ver o que ele retorna aqui dentro desse método fileExists. Vou pegar aqui e colocar um debug, ponto, print, mandar imprimir isso daqui. Vamos ver o que ele retorna. Ele me retornou um falso, porque esse arquivo mais 2 ele não tem. E mais 1, vamos ver se ele tem. Também não tem. E se eu tirar isso daqui, ele tem? Tem, ele achou. Então é isso daqui que a gente vai utilizar para fazer um if. Então vamos pegar isso daqui, vou tirar esse debug daqui, vou colocar um if. Se essa condição aqui for verdadeira, então faça isso daqui para mim. Copie esse arquivo e coloque aqui na minha máquina. Eu vou tirar isso daqui.
e agora já não vai mais dar aquele erro. Deixa eu colocar aquele mais 2 e vamos ver o que acontece. Se eu executar, ele passa por esse if aqui e não aconteceu nada. E eu vou fazer até o seguinte aqui. Eu vou pedir para ele imprimir que ele encontrou. E se ele não encontrar isso daqui, eu também quero escrever que ele não encontrou. Maravilha. Vou executar agora, vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu limpar isso daqui e executar. Não encontrou. Bom, e lembra que eu falei que essa função ela ia retornar um booleano? Esse booleano vai servir para quê? Esse verdadeiro ou falso? Olha, na hora que eu executar essa função aqui, copiar arquivo, eu quero que ele me torne retorne um verdadeiro quando ele realmente foi lá, copiou e conseguiu colar dentro da minha máquina. Se ele não conseguir fazer isso porque deu algum erro, ou eu estou sem acesso à rede, o que quer que tenha acontecido, eu quero que ele retorne um falso. Por quê? Porque depois eu vou utilizar esse verdadeiro ou falso para tomar algumas decisões aqui também. E para eu fazer essa função retornar um verdadeiro ou falso, eu tenho que pegar o próprio nome dela, colocar aqui e vou falar que ela é verdadeiro. Só que se isso tudo aqui der errado, eu não quero que retorne um verdadeiro, eu quero que retorne um falso. É isso aqui que eu quero que ela faça. Agora eu já tenho toda essa estrutura de copiar arquivo para minha máquina, independente do dia, já automatizada. Eu já não preciso ir mais dentro da rede lá e fazer todo esse processo manualmente. Eu vou tirar esse 2 aqui, vamos fazer um teste para ver se vai funcionar tudo isso daqui. Vou deletar esse arquivo venda diária. Aqui no meu Access está fechado também. Vou retornar aqui para o VBA e vou criar aqui uma outra instrução dentro do VBA como teste, que simplesmente vai me imprimir o retorno dessa função aqui, copiar arquivo. Então eu quero que ele fale para mim se ele conseguiu ou não conseguiu. E aqui dentro da nossa pasta não tem mais aquele arquivo. Eu vou executar isso daqui e vamos ver como é que fica. Ele me retornou um verdadeiro. Agora se eu olho aqui, já está aqui para mim também, já com o dia 13, perfeito, está o dia 13 aqui, e aqui no meu Access também já está o dia 13. Vamos olhar. Maravilha, aqui dentro do meu Access também já está o dia 13. Então eu vou fechar isso daqui, vou voltar aqui para o VBA, e agora a gente já tem toda essa parte aqui de copiar o arquivo já automatizado aqui dentro do VBA. Vamos olhar os passos que a gente tem. Então a gente conseguiu fazer isso daqui. Agora, o próximo passo que a gente tem é, a partir do momento que eu consigo pegar aquele arquivo, colocar na minha máquina, já está vinculado com o próprio VBA, eu tenho que executar aquela consulta que a gente fez de insert. Vamos ver aqui dentro do VBA. Do Access. Eu tenho que executar essa consulta aqui. Então, depois que ele fez tudo aquilo, ele tem que vir aqui e executar essa consulta aqui de insert para a gente. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar aqui para o VBA e vamos criar uma nova função. Eu vou chamar ela de adiciona dados. Bom, e como eu vou fazer para executar aquela consulta que insere dados? Aqui dentro do VBA, no Access, a gente tem um comando que é esse docmd. Se eu colocar um ponto aqui, ele já me traz uma série de métodos. E o que eu quero aqui é um que vai executar exatamente aquela consulta. Então eu já tenho aqui OpenQuery. Na hora que eu coloco esse OpenQuery aqui, eu só preciso informar qual que é o nome da consulta que eu quero que ele execute. Então eu coloco isso daqui, na hora que eu dou um espaço ele já me pergunta aqui qual é o nome. Eu vou voltar aqui para o meu Access, vou pegar esse nome aqui e vou falar para ele, olha, é esse nome aqui, pode executar para mim. E agora eu vou executar esse comando para ver o que vai acontecer aqui, se ele vai realmente abrir aquela query para mim e inserir os dados. Executando aqui, o Access ele tem uma coisa. Toda vez que você vai executar uma consulta que vai inserir dados ou deletar esses dados, ele te pede uma confirmação. Isso para que você não cometa um erro sem querer. Então ele te pede essa confirmação. Só que no nosso caso, a gente está querendo automatizar todo esse processo. Então não dá para eu executar um script, uma macro, e ele me perguntar aqui, olha, você quer executar esse acréscimo que vai modificar a sua tabela? Eu não quero isso, eu quero que esse tipo de confirmação seja suprimido. Então eu também consigo fazer aqui do CMD
ponto set warning aqui, e eu coloco ele como falso. Fazendo isso, eu estou desligando aquela questão dele pedir uma confirmação para mim. Só que depois que eu executar isso daqui, eu quero que ele volte ao normal, porque vai que ocorre alguma coisa aqui dentro do meu banco de dados quando eu clico sem querer numa consulta. Então aqui eu vou ligar ele. E vamos voltar aqui no Access para ver se ele vai fazer toda essa questão para a gente automaticamente. Então aqui dentro da nossa tabela de vendas, vamos ver aqui as transações do dia para ver se já tem o dia 13 aqui. Olha só, não tem o dia 13 aqui, maravilha, era exatamente isso que a gente queria. E agora eu vou executar essa consulta, esse script aqui para ver se ele vai conseguir ir lá retornar para mim. E para fazer isso, eu vou até excluir essa vendas diárias que a gente tem aqui e eu vou executar essa função aqui. Vamos executar. Então ele está indo lá simplesmente e abrindo aquela consulta de inserir os dados e já terminou. Agora se eu voltar aqui no Access e olhar aqui as minhas transações do dia, eu já tenho aqui o meu dia 13, maravilha, e ele colocou aqui para mim 56.233 transações, ou seja, colocou bastante dados aqui e já está tudo pronto de uma forma automática. Só que, e se eu colocasse, falar assim, eu acho que não atualizou, eu vou rodar esse script novamente, clicar aqui em executar de novo, vamos ver o que acontece. Ele está aqui executando, já executou, vamos ver aqui, dentro do nosso Access, vou atualizar essa consulta, 56.233, olha o que ele fez, ele pegou agora, já tinha aquela quantidade de dados do dia 13, ele foi lá e duplicou aquelas informações, e se eu pegar e executar isso daqui de novo, ele vai colocar mais uma vez, pela terceira, quarta, quinta, sexta vez, quantas vezes eu adicionar isso daqui. Então, eu preciso certificar o quê? Que toda vez que ele for colocar um dia, ele vai lá e tire os dados desse mesmo dia. E dá para fazer isso daqui sem a gente precisar fazer um código em VBA. A gente pode criar uma própria consulta aqui, que vai fazer o quê? Ao invés de inserir os dados do dia 13, eu quero que delete os dados de um determinado dia. Então vamos criar aqui uma consulta, só que ela vai ser uma consulta que exclui dados, e os dados vão estar dentro dessa minha tabela de vendas, que é a tabela que a gente vai ter todas as nossas transações de vendas. E aí o que eu quero aqui? Antes de excluir, vamos aqui em selecionar para eu conseguir mostrar para vocês como que eu faria esse filtro aqui. Por exemplo, se eu quero pegar só o dia 13, que é o dia que eu quero deletar, que deu problema, eu poderia vir aqui então 13 do 05 do mês 20, do ano 20. Show de bola, vamos executar aqui para ver se ele me traz somente o dia 13. Então ele pegou aqui, já executou a consulta e me trouxe aqui todo o dia 13, os 112 mil registros. Só que hoje é o dia 13, mas e amanhã, dia 14, e o dia 15, ele vai ficar deletando sempre o dia 13? Não é isso que eu quero. O que eu quero que ele faça aqui para mim é sempre pegue a data. É isso que eu quero que ele pegue para mim. Então se eu colocar aqui em executar, ele vai me trazer sempre o dia atual. Então ele já me trouxe aqui o próprio dia 13. Se eu fizesse aqui data -1 e executar, ele vai me trazer aqui o dia 12. Então é isso que eu quero. Eu quero que ele pegue, utilize a data atual, tá aqui, ele já trouxe o dia 12, exatamente isso que eu quero que ele faça. Só que ao invés de selecionar, eu quero que ele exclua esses dados. Tudo que for aqui com o dia 13, ou a data que eu vou ter aqui, a data corrente, ele exclua para mim. Então, se eu executar, ele vai me falar aqui que ele vai deletar aqueles cento e tantos mil registros que eu tenho na data atual. Como são muitos registros, ele está aqui pensando, olha aqui, já falou aqui que vai deletar esses caras, pode excluir. E eu vou pegar e vou salvar também essa consulta aqui como deletar, delete, venda do dia. Maravilha. É isso aqui que eu quero. Vou fechar isso daqui. Agora, se eu atualizar essa consulta aqui, que me mostra as transações por dia, ele já me tirou essa informação. Show de bola. Agora, vamos voltar aqui para o VBA e vamos colocar essa informação aqui para ele também. Então, agora eu não quero só que ele insira os dados, mas antes de inserir, eu quero que ele venha aqui e primeiro tire os dados do dia corrente.
Eu vou executar isso daqui agora, vamos ver como é que fica. Ele já executou, vamos aqui no nosso Axis agora. Aqui está o dia 12, vamos atualizar. Ele vai ter que aparecer o dia 13 aqui. Já apareceu com 56.233 transações. Vamos voltar aqui no nosso VBA e vamos executar novamente esse script aqui. Então ele está executando. Então ele vai fazer o quê? Vai deletar o dia 13, a data corrente, e vai inserir o dia 13, que é a data corrente. E isso daí vai variar de acordo com cada dia. Vamos ver aqui, se eu atualizar agora essa tabela, ele continua com 56 mil. Agora eu já tenho o quê? A integridade que os meus dados de cada dia está correto. Isso daqui é muito importante. Sempre que você for fazer alguma automatização, testa isso daqui alguns dias antes de colocar em produção. É muito importante você garantir que as informações estejam certas, tá? É o que eu falo. Se vai mandar informação errada, você acaba com sua credibilidade. E fazer isso de forma automática é sempre um risco muito grande, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso VBA. Agora eu vou até vir aqui para ver o que a gente já fez e qual vai ser o nosso próximo passo. Então a gente já fez aqui a parte de executar as consultas e adicionar, já garantimos que os dados não estejam duplicados. Agora a gente quer fazer o quê? A gente quer automatizar esse processo para um horário específico, porque você não quer chegar e ter que apertar um botão. Você quer chegar no seu trabalho e olhar lá e ver que todos os dados já estão atualizados. A gente vai fazer isso daqui dentro de uma rotina, utilizando o próprio agendador de tarefas do Windows para fazer isso. Mas tem algumas outras coisas que a gente precisa fazer aqui. Então vamos voltar aqui no nosso VBA, e isso daqui a gente já pode tirar. Só que olha só, eu não quero fazer isso daqui em duas funções diferentes. Uma função de adicionar, uma função de copiar o arquivo. Eu vou criar aqui uma terceira função, colocar tudo minúsculo, chamar ela de atualizar dados. Maravilha. E o que eu quero fazer aqui? Quais são os passos? Bom, primeiro eu quero copiar um arquivo se ele existir. Se ele vai lá na rede, aquele arquivo existe, vai copiar, copia ele para mim. Se ele existir, vai lá e adiciona esses dados para mim. Se não existir, pode parar que não deu certo. Então eu vou colocar aqui um if, e eu vou falar aqui para mim, chama essa função aqui, copiar arquivo. Lembra, ele vai retornar um verdadeiro ou falso. E aqui ele já vai trazer verdadeiro, então eu vou colocar aqui um then. Vou falar que ele pode chamar essa outra função aqui, adicionar dados, e posso colocar aqui um end if. Maravilha, ele já pegou para mim e está falando, olha, se tiver os dados lá, copia e vai estar tudo bem. Vamos executar aqui para ver. Executou, está indo lá, copiando o arquivo, colocando na nossa pasta no computador, chamando a consulta para deletar os dados do dia atual. Se não tiver dados do dia atual, não vai ter problema, ele vai retornar 0, não vai deletar nada, e vai inserir os registros do dia 13. Vamos ver aqui dentro do nosso Axis como é que está. Vou atualizar essa consulta, e está aqui, 56.233. Show de bola. Só o que eu queria que acontecesse aqui? Eu queria que esse negócio fosse feito automaticamente às 6 horas da manhã. E para fazer isso daqui, pelo agendador de tarefas do próprio Windows, eu teria que simplesmente falar assim, olha, deu 6 horas da manhã, abre o Access para mim. E quando o Access, esse arquivo aqui de Access abrir, ele já vai entender que ao abrir esse arquivo, eu quero que esses dados sejam atualizados. Porque dentro do próprio agendador de tarefas do Windows, eu não consigo falar para ele, olha, executa essa função lá no VBA. Eu consigo falar para ele abrir um aplicativo, abrir um documento em Access. Isso eu consigo falar para ele. Só que ao ele abrir, eu vou falar para o Access, olha, toda vez que esse documento em Access abrir, vai lá e executa essa função. E eu vou fazer isso daqui através de uma macro. Então vamos lá. Então, a princípio eu vou tirar essa questão aqui eu vou tirar o dia 13 aqui pra gente ver se esse processo automático realmente está acontecendo. Então ele está aqui, está executando, aqui tirou para mim, vamos atualizar. Então o dia 13, maravilha, já tirou aqui o dia 13, vou fechar essa consulta. Então eu venho aqui em criar, macro, e falo que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai executar uma macro, não, executar um código. E quando eu falar para ele executar um código para mim, ele já pede o nome de uma função.
Então eu volto aqui no meu VBA e eu já tenho o nome dessa função aqui, é atualizar dados. Posso vir aqui, colar, e é exatamente isso que ele vai fazer. Vamos executar isso daqui para ver se ele está colocando o dia 13 lá na nossa tabela de dados. Então eu vou clicar aqui em executar. Olha, ele está falando, olha, essa macro deve ser salva. Tudo bem, eu vou querer salvar ela, pode ser como macro 1 mesmo. E ele me falou aqui que não encontrou essa função atualizar dados. E por que ele não encontrou isso daqui? Simplesmente porque eu não coloquei isso daqui com... eu simplesmente não coloquei abrir e fechar parênteses. Então ele não entende, isso daí é uma função. Agora, com essa questão aqui dos parênteses, vamos executar. Ele está falando que deve ser salvo de novo, vou salvar, e agora sim ele já está executando. Ele já está indo lá naquela minha função do VBA e executando cada um daqueles scripts. Então ele já deletou, agora está fazendo a consulta e já colocou. Vamos pegar aqui a nossa consulta que mostra as transações por dia para ver se ele colocou o dia 13. Maravilha, já me colocou aqui o dia 13. Só que aqui eu também preciso falar para o próprio Access que toda vez que eu abrir esse documento, essa macro aqui vai ser executada de forma automática. E tem uma forma de fazer isso. Basta eu alterar o nome dessa macro, que o Access, ele já tem, isso daí já faz parte dele. Ele já entende que se eu tiver uma macro com um determinado nome, toda vez que ele abrir, ele tem que executar essa macro. E para fazer isso daqui, simplesmente eu tenho que vir aqui e renomear. Eu tenho que fechar aqui, obviamente, para conseguir renomear. E colocar aqui auto exec. Fazendo isso daqui, o Access ele entende que toda vez que eu abrir esse documento, ele vai pegar e vai executar isso daqui. Vamos fazer o seguinte então. A gente tem aqui, já viu que o dia 13 está lá, vamos tirar ele de novo. Vamos executar aqui a nossa consulta para ver as transações por dia, para ver se ele já tirou. Ele já tirou aqui também, só estou com o dia 12. Vou fechar isso daqui, já tenho tudo salvo. E vou fechar esse Access aqui. Deseja salvar? Pode salvar, não tem problema. Módulo 1, então pode deixar módulo 1 mesmo. Show de bola. Então eu vou vir aqui então, dentro do nosso material e vou abrir esse banco de dados. Então ele está abrindo aqui e já está executando toda aquela parte de consulta que a gente tem. Então ele está fazendo isso daqui automaticamente ao abrir um arquivo, copiando os arquivos da rede, deletando se existe um arquivo atual e inserindo esses dados dentro da nossa tabela de vendas. Agora, se eu executar essa consulta aqui de transação, vamos ver, a gente já tem o próprio dia 13 aqui. Isso daqui é fantástico. E agora, eu já consigo falar para o próprio agendador de tarefas do Windows abrir esse arquivo em determinados dias, em determinados horários. Então eu já posso fechar isso daqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar o dia 13 também, porque eu quero testar a questão do agendador de tarefas do Windows. Ele já executou aqui para mim, pode dar um sim. Vamos ver se esse dia está lá ainda ou não. Show, não está mais aqui o dia 13, vou fechar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o próprio agendador de tarefas do Windows para programar a abertura desse arquivo aqui que eu tenho em Access num determinado dia, num determinado horário, para que faça todo esse processo automaticamente. Então é só vir aqui em agendador de tarefas do Windows. Eu venho aqui em criar uma tarefa básica, aí vou dar um nome para ele, colocar aqui atualização, vendas diárias. Coloco aqui em avançar, vou colocar aqui diariamente, agora eu vou colocar aqui só uma vez. Vou colocar em avançar, vou colocar aqui daqui uma hora, né? Porque eu vou querer executar isso daqui manualmente para a gente ver a princípio, iniciar um programa, vou colocar aqui qual que é o caminho desse programa. Vai ser esse arquivo aqui. Já posso escolher ele, avançar, é isso que eu quero aqui, concluir. Maravilha, já está agendado para daqui a uma hora. Eu vou fechar esse nosso Access aqui, mas primeiro eu só quero ver aqui se o dia 13 não está aqui na nossa tabela. Realmente ele não está, posso tirar ele daqui. Vou tirar também aquele nosso arquivo de vendas daqui. Maravilha, já tirei ele. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui no meu agendador aquela tarefa que a gente criou. E ela está aqui, ó. Atualização de vendas diárias. Eu posso clicar com o botão direito e clicar aqui em executar. Ele vai executar essa ação para mim. Então ele já veio aqui no meu Access, abriu ele. O Access já está fazendo todo o trabalho de copiar esse arquivo aqui para a rede. Vamos ver. Está executando as consultas e
já fez isso daqui para mim. Agora eu posso clicar aqui em transação para a gente ver se ele realmente colocou o dia 13 aqui ou não. E já está aqui o dia 13 atualizado para fazer isso daqui 100% automatizado com o agendador de tarefas do Windows. Então eu já tenho isso daqui, só que eu quero ver ele fazendo isso daqui com o tempo. Eu vou deletar aqui, tirar o dia 13 daqui de novo. Eu acho muito bom isso daqui. Esse tipo de automatização foi uma das coisas que me fez ganhar mais tempo dentro do meu trabalho. Porque quando a gente trabalha com relatórios, um relatório ele vale literalmente zero, na minha opinião. Um relatório ele não vale para nada. Ele é uma planilha, é um dado. A empresa não gera valor com ele. A empresa consegue gerar valor com as análises e os planos de ação que são tirados a partir desses relatórios. Então, se você está investindo muito tempo para fazer isso daqui, que não vai melhorar o resultado da empresa, você está fazendo algo muito errado. Você tem que fazer coisas que realmente vão trazer soluções para a empresa. Só que essa parte aqui, ela não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio. Para você chegar ao ponto de conseguir fazer grandes análises que realmente vão fazer a empresa faturar mais ou reduzir as suas despesas, os seus custos e aumentar a sua margem, é essencial que esse tipo de atividade seja feito. Só que ela não é uma atividade principal. Como eu disse, ela é uma atividade meio. Então, tudo que é meio, você não tem que investir muito tempo. Você tem que investir o mínimo de tempo possível para que você invista o seu tempo analisando aquilo que realmente vai trazer resultado para a empresa. Então, vamos voltar aqui, que agora eu vou colocar um horário realmente para o próprio agendador executar isso daqui sem eu fazer nada manualmente. Então, eu já tirei aqui o dia 13, vamos atualizar aqui. Já saiu, vou fechar, vou mudar aqui a configuração do agendamento, disparadores, vou alterar esse tempo aqui, vou vir em editar, ao invés de ser às 15, vai ser às 14h56 e vou colocar aqui 15 segundos. Vou clicar aqui em OK, maravilha, pronto. Vamos ver quanto tempo falta aqui. Bom, faltam 15 segundos aqui. Na hora que bater aqui 2h56 e 15 segundos, vai abrir o nosso Axis aqui e colocar o dia 13 lá na nossa tabelinha de vendas. Vamos ver, aqui bateu, é perfeito isso, é perfeito. Vamos lá, já está executando, então ele foi lá, copiou, vai deletar, depois vai inserir e vai finalizar todo o processo. Pronto, está pronto. Olha só, ele levou 15 segundos para fazer um trabalho que você teria que fazer na mão. Copiar, colar, subir dentro do Axis, importar esses dados, fazer tudo isso daqui, colocar dentro de uma tabela de vendas. Cara, pode parecer que é pouco tempo você fazer isso na mão, mas faz isso daqui vários dias. Agora, se você pensar que esse é o primeiro passo para você conseguir automatizar todo o seu relatório, cara, é fantástico. Agora, a partir daqui, o meu relatório já poderia estar vinculado com essa tabela de vendas lá no Excel e eu fazer algumas macros também dentro do Excel para já atualizar, alterar as colunas, deixar tudo isso aqui pronto, ver quanto que foi a variação de algum dia, fazer tudo o que tem que fazer e se eu quiser ainda eu posso pegar, copiar a capa, fazer uma capa nesse meu relatório de Excel, jogar isso para dentro do Outlook e enviar e-mail para todos os gestores, para todo mundo que vai consumir esse relatório. Olha o poder que é isso. Então, esse daqui é o primeiro passo para você conseguir automatizar todos os seus relatórios. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem tem interesse nessa parte de automatização, de Excel e de VBA e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!